Olá, no vídeo de hoje eu indicarei a vocês 5 livros clássicos do existencialismo. Na literatura, nós podemos pensar o existencialismo como uma forma de investigação filosófica justamente da existência. É daí que vem o seu nome, existencialismo. Então, ele verá a existência enquanto uma questão problemática que deve ser explorada, que deve ser pensada, que deve ser fruto para várias reflexões, digamos assim. E justamente por isso ele vai se centrar nas vivências, nas experiências do indivíduo, nas suas ações e nos seus pensamentos. Eu acho que nós podemos pensar o existencialismo como um movimento muito individual, muito subjetivo, porque ele tem como intuito justamente uma viagem pela mente, na angústia e na desorientação que permeiam a nossa existência. Então ele é um movimento que ele pode ser visto como negativo por algumas pessoas, mas não necessariamente, porque ele busca um sentido, uma essência na existência, um porquê. Ele quer encontrar uma motivação dentro dessa existência, e às vezes essa motivação não é encontrada. Isso é um pouco triste, mas, por outro lado, para nós leitores, apreciadores de grandes clássicos, introspectivos, esse território ele é muito frutífero, porque neste momento surgem aí vários livros incríveis que nós conheceremos no vídeo de hoje. E é claro que o primeiro livro dessa lista tinha que ser ele, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Bom, Dostoiévski é um autor que aparece frequentemente aqui no canal e não é por acaso, ele é incrível, eu sempre recomendo. Eu gosto muito de literatura russa, eu gosto muito da visão que eles têm da vida, da existência, dessas reflexões que eles trazem. Então por isso, se você também gosta desse tema, já se inscreva aqui no canal, porque eu pretendo trazer muito conteúdo sobre isso por aqui. Memórias do Subsolo é um livro bem curtinho, tem em torno de 140 a 150 páginas, mas não se engane, apesar de ele ser tão pequenininho, ele é muito complexo. Você pode ler várias vezes cada capítulo e toda nova leitura você conseguirá trazer um novo significado. Memórias do Subsolo é considerado por muitos críticos como o primeiro romance existencialista. É claro que há controvérsias, mas não podemos negar de forma alguma a sua importância. Ele foi escrito em um momento muito difícil da vida do Dostoiévski. Ele estava passando por uma crise financeira muito grande e, ao mesmo tempo, ele escreveu esse livro na cabeceira de morte da sua primeira mulher. Eu acho que nós podemos dizer que Memórias do Subsolo condensa vários temas que vão aparecer mais desenvolvidos em outros livros do autor durante a sua obra. Uma curiosidade sobre esse livro é que o Nietzsche, ele leu esse livro e ele escreve uma carta na qual ele diz que ele ficou muito feliz com essa leitura. Esse livro é considerado uma novela e ele é dividido em 2 partes, então nós podemos dizer que nós temos ali 2 focos durante o livro, mas em geral ele centra-se nessa nossa figura do narrador, que é também um protagonista, e na sua reclusão, porque ele opta por viver sozinho. No momento que ele analisa e que ele entende esse funcionamento da sociedade e ele vê essas máscaras que as pessoas usam e que todo mundo vê esse fingimento, esse excesso de banalidade, essas mentiras, mas que as pessoas criam uma convenção na qual elas atuam e que elas creem que seja verdade. E aqui no livro há uma crítica direta a todo esse sistema que rege a nossa vivência. Então esse nosso protagonista ele decide ir para o subsolo, que é claro, nós podemos ver como uma metáfora dessa pessoa que ela busca refúgio em si mesma, no seu interior, na sua mente, uma vez que ela não se reconhece, que ela não se adapta à forma pela qual a sociedade funciona. O próximo livro dessa lista é O Estrangeiro, de Albert Camus. E esse é um livro muito interessante. Ele também é um livro bem curtinho, ele tem 113 páginas, se eu não me engano. Ele foi publicado em 1942 e apesar do Camus recusar esse rótulo de livro existencialista, nós não podemos negar que nós encontramos dentro desse livro vários traços, vários pontos que refletem sobre a existência, que buscam uma essência, um porquê, um sentido da vida.
Então, em O Estrangeiro, nós temos a história de um outsider. Essa palavra que está sendo tão usada e que acaba até virando hoje em dia uma banalidade pelo excesso de uso e também pelo uso bobo que acabam fazendo dela. Eu penso que é importante enfatizar que quando nós falamos do estrangeiro, nós não estamos nos referindo a essa questão geográfica, mas sim a uma questão mais introspectiva de pertencimento ou não a determinado local. E também a determinada cultura, a determinado modo de funcionamento da sociedade. O nosso protagonista dessa história, ele é muito indiferente. Digamos que ele aparenta não ter sentimentos. E aí uma das passagens mais intrigantes do livro é que ele afirma que qualquer homem que não chore no enterro de sua mãe é condenado à morte, porque é basicamente o que ocorre com ele. Ele acaba se envolvendo em um crime que não é a morte da sua mãe, tá? E também não tem spoiler nisso, isso é bem no início do livro. Mas o grande fator que faz com que ele seja condenado à morte é a indiferença dele. Só que há uma questão muito mais profunda por isso, porque não é só isso de você aparentar não ter sentimentos, mas é também a questão de você não se encaixar em determinado padrão, porque ele não age da forma que a sociedade esperava que ele agisse no enterro, no momento que é um momento de dor ou que deveria ser. Bom, o próximo livro dessa lista é um livro que eu vivo panfletando por aqui, e quem é mais antigo no canal já está cansado de ouvir eu falar dele, mas eu não poderia deixar de fora dessa lista, que é o livro A Morte de Ivan Ilitch. Para quem não sabe, nesse livro, obviamente, nós acompanhamos a morte do Ivan Ilitch, como o próprio título sugere, mas o livro começa com essa morte e aí ele vai contando o que já aconteceu nos dias que antecederam a morte do Ivan, então nós vamos acompanhando toda essa trajetória. Só que muito mais do que essa narrativa de morte, nós temos ali também uma reflexão sobre a importância da vida ou a falta de importância dela, porque nós vemos que nós somos muito substituíveis. Ou seja, o Ivan Ilitch, ele tinha uma família, ele tinha muitos amigos, ele tinha um emprego, ele tinha muito dinheiro, mas quando ele morre tudo isso acaba e até antes dele morrer, tudo isso vai se dissolvendo à medida que ele para de ser útil à sociedade. Então é muito doloroso para ele essa visão, esse conhecimento que ele adquire do quanto é fácil alguém ser colocado no lugar dele e ele ser esquecido. Então ele fica muito reflexivo nesse sentido da existência, pensando qual é o sentido de nós existirmos, já que nós não somos importantes de fato para alguém, uma vez que à medida que eu, Ivan Ilitch, estou morrendo, eu estou sendo apagado, esquecido. A Morte do Ivan Ilitch é outro livro russo aí do Tolstói dessa vez. Também é uma novela e também é bem curtinho, tem acho que 80, 60 páginas por aí. Então vocês veem que não há motivo para vocês não lerem os livros de hoje, porque eles são super curtinhos. E agora mais um livro russo e mais um livro do Dostoiévski, que eu também tinha que citar nessa lista, porque foi um livro que eu li nesse ano, já tem resenha dele aqui no canal. Inclusive, sempre que houver resenha de algum livro que eu mencionar aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá vocês também encontram os links dos livros que eu cito sempre, os meus links comissionados, e comprando por esses links vocês não pagam nada mais por isso e super ajudam o canal. Mas, dando sequência, eu não poderia deixar de falar de Crime e Castigo, porque foi um livro que me marcou muito. Esse, diferente de todos os outros que eu já mencionei, é um livro maior. Ele tem em torno de 600 páginas, mas eu acho que vale a pena a leitura. Em Crime e Castigo, nós acompanhamos a história de um crime, mas sobretudo do castigo. E não do castigo físico, mas do castigo mental. E de um castigo totalmente introspectivo, que é a culpa. O nosso protagonista se sente muito culpado por aquilo que ele fez, mesmo ele acreditando de certa forma que ele cometeu esse crime por boas razões e que de alguma maneira ele estava correto. Segundo Raskolnikov, o protagonista desse livro, algumas existências atrapalham outras, então ele crê firmemente na ideia de que se algumas pessoas deixassem de existir, a vida de outras pessoas poderia ser muito melhor. Ele parte de uma teoria muito louca que ele mesmo cria e que ele acredita ser verdadeira, de que se eliminando uma vida você puder ajudar várias, essa vida deverá ser eliminada.
Mas o livro é muito mais amplo do que isso. O livro traz muita reflexão sobre crime, sobre mente, sobre existência. Vale a pena conferir o livro e também a minha resenha. Na resenha eu falei muita coisa, então eu não vou me prolongar aqui também nesse livro, mas vale a pena a leitura. Eu indico começar Dostoiévski por Memórias do Subsolo, mas Crime e Castigo para você ler posteriormente também é bem legal. E a última indicação de hoje é O Último Dia de um Condenado à Morte, do autor francês Victor Hugo. Então, nesse livro, que também é super curtinho, tem essa edição super velha aqui, e ela tem exatamente 100 páginas. E nesse livro nós acompanhamos a história de um homem que está prestes a perder o seu único bem, a sua própria vida. Nós vemos nesse livro também uma reflexão sobre a abolição da pena de morte e tudo mais, mas eu acho que mais do que isso nós vemos ali uma reflexão sobre o valor da vida, sobre o sentido, tanto que ele faz parte dessa corrente do existencialismo, né? Então, na verdade, todos os livros dessa lista têm a ver com isso, então talvez eu tenha até sido um pouco repetitiva, mas é porque justamente são 5 livros muito parecidos, porque tem o existencialismo aí como grande elemento que conecta um ao outro. Algo que eu gosto muito desse livro é a objetividade dele, então eu não gosto de narrativas que sejam tão detalhadas. Eu gosto de detalhes, mas não em excesso, não sei se fui clara, mas enfim, acho que vocês entenderam. Eu gosto muito da literatura que tem uma pegada mais rápida, mais objetiva, que vai de forma direta, sabe? Então aqui nós nos deparamos com uma situação horrível, com uma situação angustiante, que é trazida a nós de uma forma muito forte, sabe? E eu acho que com isso, mais do que com uma descrição excessiva de detalhes, nós conseguimos nos envolver mais, porque é justamente essa rapidez que causa esse medo, esse anseio, esse território insólito dessa narrativa de alguém que está prestes a morrer. Eu quero reler esse livro, eu quero trazer uma resenha só dele aqui pro canal, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que na próxima leitura eu vou procurar uma edição melhorzinha, né? Mas tudo bem. E essas foram as minhas dicas de hoje. 5 livros existencialistas que você precisa ler se você quer conhecer mais sobre esse assunto, né? Porque também isso de você deve ler, você precisa ler. Eu não gosto muito, porque eu acho que a leitura tem que ser uma coisa mais leve. Só que é claro, se você é muito fã de um tema, se você gosta muito de determinado assunto, há livros primordiais que fazem parte dele que com certeza serão muito enriquecedores para vocês. E hoje, então, a minha ideia foi apresentar aí 5 livros essenciais para o existencialismo. Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de curti-lo, também se inscreva no canal e já ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando eu postar vídeo novo.